Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma transmissão aqui pelo nosso canal, o canal Agnaldo Paviani, o canal do Caminho de Damasco. Sejam todos muito bem-vindos. A gente sempre que tem a oportunidade está aqui junto com vocês, vocês que nos acompanham já há tantos anos, que estão aí vinculados ao nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Que o Cristo nos abençoe em mais essa exposição, em mais esse estudo, tá certo? Muito bem, vamos lá. Recentemente, nós fizemos uma transmissão no domingo, no tratamento do Dr. Klaus, e ali, na ocasião, nós abordamos o tema A Ferida do Abandono, na perspectiva da anamnese espiritual, que, na verdade, esta abordagem foi um trecho que nós pegamos de uma entrevista que concedemos ao nosso querido Lindomar Coutinho, na ocasião, o tema para a faculdade de Itabuna, na Bahia. Então, nós, digamos assim, reprisamos, pegamos o contexto, porque a entrevista foi longa, pegamos uma parte dessa conversa, desse bate-papo, e trouxemos para a reflexão na live do Dr. Klaus. Você vai procurar aí no nosso canal, você vai encontrar no tratamento de domingo. E como o assunto demandava muitas reflexões, nós então deixamos uma segunda parte, vamos dizer assim, para a gente fazer no dia de hoje. E hoje, então, nós vamos dar continuidade a esta conversa a respeito da nossa saúde emocional, a respeito da nossa saúde mental, tão rara hoje em dia, não é mesmo? Bom, eu estava outro dia fazendo alguma pesquisa na internet, porque a internet, quando a gente pesquisa coisas sérias, tem muita coisa boa, não é? Seja no YouTube, seja no Instagram, até mesmo no TikTok. Nós temos lá excelentes vídeos com muito conteúdo, com um conteúdo muito bom. E eu me deparei com uma frase de Cecília Meirelles, que eu achei interessantíssimo para uma reflexão. E nós vamos então começar o nosso estudo de hoje fazendo uma reflexão a respeito desta frase. Escreve, melhor dizendo, Cecília Meirelles: não vou deixar a porta entreaberta. Vou escancará-la ou fechá-la de vez. Porque pelos vãos, pelas brechas, pelas fendas, passam semiventos, meias verdades e muita insensatez. E aí eu fiquei imaginando, pensando, como realmente muitas vezes é assim que nós fazemos. Deixamos a porta entreaberta. Queremos, logo em seguida não queremos mais. Nos mostramos com uma fé imensa para pouco tempo depois, diante de uma dificuldade, demonstrarmos o contrário, uma grande falta de fé. Há momentos, há fases que nos dedicamos ao bem, mas há outros instantes de que, envolvidos pelo obsessor da preguiça, acabamos abrindo mão da nossa oportunidade de servir. E esse estado de coisa tem muito a ver com o que escreve Cecília Meirelles. Nós precisamos, de fato, buscar, digamos assim, construir uma espécie de padrão vibratório permanente. Nós até no primeiro estudo pincelamos um pouco sobre esse tema, mas agora, inicialmente, antes de respondermos as perguntas, gostaríamos de fazer uma reflexão um pouco mais profunda. Aquela história de que o universo nos devolve à medida que nós damos ao universo,
aquela história de que à medida que nós oferecemos, aquilo volta para nós, é uma verdade, mas não exatamente do jeito que nós imaginamos. Porque tudo nesta vida tem uma espécie de endereço vibratório ou endereço energético. Os problemas começam aí. Porque para que eu tenha vibratoriamente um endereço fixo, eu preciso vibrar num padrão. E quando eu vibro num padrão, eu tenho acesso específico àquela energia. E então o universo vai me devolver segundo o padrão daquela energia que eu estou vibrando. Agora, o que normalmente acontece? A gente precisa pensar sobre isso. Como emocionalmente nós oscilamos muito, acabamos não conseguindo este padrão. Logo, o que supostamente damos não volta para nós, porque a rigor não estamos oferecendo. Então vamos pegar um exemplo. Pensemos assim: a pessoa diz, eu sou bom, mas em grande parte das vezes, esta pessoa não é boa. Ela tem uma ou outra atitude de bondade. Mas o padrão vibratório dela não é de uma pessoa boa, porque ela está oscilando. Então ela não tem esse padrão energético. Ou a pessoa diz assim: eu sou uma pessoa muito calma. E aí a gente vai dizer, na verdade, não. Você vem conseguindo reagir de uma forma calma em algumas circunstâncias da vida. Mas, no geral, você é explosivo, você é nervoso, você é uma pessoa ansiosa. Então, o padrão vibratório dela não é exatamente de calma. Enquanto nós não adquirirmos de uma forma mais sólida as virtudes, para que possamos, a partir daí, estabelecermos um padrão vibratório, de fato, não vai voltar nada de bom para nós. Lembrando, não é o que falamos, não é aquilo que nós pensamos que somos, não é aquilo que queremos, é aquilo que vibramos. É a energia que fica, que se estabiliza. Por exemplo, eu poderia perguntar a você, emocionalmente, onde é que você fica na maior parte do tempo? Emocionalmente, onde é que você está a maior parte do tempo? Para que a gente possa criar um padrão, criar uma sequência vibratória, que aí eu tenho acesso àquela energia. E aí sim, a gente costuma receber de volta o que nós estamos verdadeiramente vibrando. Então, que a gente possa, nessa introdução do nosso estudo, pensar sobre essa porta entreaberta que, infelizmente, habitualmente deixamos. Esta porta entreaberta, onde entram, como escreve Cecília Meirelles, meias verdades e muita insensatez, justamente por conta dessa oscilação que acaba sendo um padrão de comportamento. Então, se a gente fosse dizer assim, qual é hoje o nosso padrão de comportamento? É um padrão de oscilação. Oscilamos, oscilamos, oscilamos. Então, a nossa frequência, o nosso endereço frequencial ou o nosso endereço vibratório ainda não é exatamente aquele que a gente diz que é. Ok? Muito bem. Feito esse esclarecimento, vamos aqui para as perguntas. O que é uma âncora? Em termos de hipnoterapia, que eu sou hipnoterapeuta, trabalho muito com a hipnose, Lucas Naves, para a gente citar a fonte, não é? Que ela, inclusive, foi o meu professor no meu curso de hipnose, foi o meu professor. Lucas Naves explica que, assim, para termos uma compreensão alcance de todos,
a âncora ou a ancoragem é o estímulo externo que gera um estímulo interno. Então, vou tentar aqui dar alguns exemplos. E claro que isso aí é uma referência. E cada profissional vai usando esta ancoragem da forma que mais lhe agrade, de acordo com a necessidade do cliente. Vamos pensar. Perdão. Essa explicação que eu vou fazer agora, eu também a fiz no nosso primeiro estudo, que está lá na transmissão do tratamento do Dr. Klaus. Na ocasião eu expliquei, e eu vou explicar de novo, para que eu possa fazer a linha de raciocínio. Eu expliquei que se você estiver tomando um gostoso café, para quem gosta de café, aquele café saboroso, aquele café encorpado, aquele café saindo fumaça, quando você toma o café, aquela sensação de prazer atinge uma área do seu cérebro. Atinge uma área do seu cérebro. Aquela sensação de prazer. Muito bem. Agora, olha que coisa interessante. Se você fechar os olhos e imaginar que está tomando um gostoso café, a sensação vai atingir a mesma área do cérebro. Isso quer dizer que o nosso cérebro não identifica o que é real do que é imaginário, do que realmente está acontecendo, daquilo que eu estou trazendo para a minha mente, uma criação mental não sendo real. Para o cérebro, isto não importa. Tanto é verdade que quando uma pessoa tem uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, e ela sente aquele medo mais intenso, observem, à sua volta não está acontecendo nada que justifique aquela crise de pânico. Mas a crise é tão real que ela tem taquicardia, ela tem sudorese, ela passa mal, fisicamente falando, justamente por conta da explicação que eu fiz. Como o cérebro não identifica o que é real e o que não é, o cérebro vai registrar. Muito bem. Dito isto, se isto acontece no que é, digamos assim, negativo, em relação aos nossos problemas, isso também acontece em relação à saída que podemos dar a isto. Eu trato uma pessoa no meu consultório e ela, com frequência, tem crise de pânico. E um dia desses, nós fazíamos uma hipnose, e quando ela tem a crise de pânico, ela é tomada, digamos assim, por muitos fantasmas, não é? A mente dela vai delirando e ela vai atraindo muitos medos a ponto de paralisá-la. E nós fizemos outro dia uma hipnose, fizemos um relaxamento, uma hipnose, e em seguida a convidamos para que ela pudesse acompanhar o nosso raciocínio e nós criamos uma ancoragem. Mais ou menos assim foi com a pessoa. Quando você sentir que vai ter a crise de pânico, né? Isso a gente já tinha conversado antes, tá? Então eu tinha essa informação, tá bem? Só para esclarecer. Quando você sentir que vai ter uma crise de pânico, ela havia me contado que uma das pessoas que ela mais amou na vida foi o seu avô, né? Que já havia morrido, mas que ela teve histórias lindas com o seu avô. Então eu disse assim: quando você sentir que a crise se aproxima, você vai pensar no seu avô. Você vai pensar em momentos que você teve de alegria com seu avô. Um abraço que ele lhe deu, a última viagem juntos, a comemoração de uma festa de aniversário. Só que você não vai só pensar no seu avô. Você vai tentar sentir aquela emoção que você sentiu nesses momentos bons. Isso é uma ancoragem. E depois nós conversamos com ele, ele realmente fez isso, ele buscou, e aquilo lhe trouxe paz, aquilo lhe trouxe tranquilidade. Então, voltando à resposta da pergunta, é isto. A ancoragem pode ser um cheiro.
algo que lhe acalme. Você pode, por exemplo, com o seu terapeuta, estabelecer assim: toda vez que eu estiver nervoso, eu vou me lembrar, eu vou contar até 3 mentalmente, 1, 2, 3, e vou lembrar, eu, Aguinaldo, lembro, do cheiro do café da minha avó, quando ela fazia café 4, 5 horas da madrugada, e quando eu dormia na casa dela, eu podia acompanhar isto, para que o meu avô saísse para o serviço na roça, 5 horas da manhã. Aquele cheiro de café feito no fogão a lenha, não é? Isso acalma. Então aí a pessoa usa essa ancoragem e isso vai lhe acalmar, entendeu? Então é claro que isso precisa de um exercício, isso precisa, digamos assim, de um treinamento, às vezes isso precisa ser conduzido por um especialista da área, mas a ancoragem é mais ou menos isso. E assim, é muito útil mesmo, ajuda muito mesmo. Então aí fica a dica, tá certo? A segunda pergunta: não conseguir dizer não tem a ver com a dependência afetiva? Tem, tem. São muitas as dores da alma. Outro dia, eu estava assistindo uma entrevista da doutora Ana Beatriz, ela é psicóloga, psiquiatra, e ela dizia uma coisa interessante. Ela dizia assim: olha, a infância é um território que a gente pisa para sempre. A infância é um território que a gente pisa para sempre. Por quê? Porque, de fato, nós vamos trazendo da nossa infância muitas referências. E se nós estivermos falando daquelas situações que nós não conseguimos elaborar, que não acabaram muito bem e que foram para o nosso inconsciente, mais ainda estaremos pisando no território da infância. E às vezes, o território da infância é um território minado, com muitas minas que ali podem explodir simbolicamente, a depender da experiência que vivemos como adultos, os gatilhos que podem acessar essas memórias. Pensemos assim: quando nós somos crianças, geralmente a gente tem que optar, escolher entre o vínculo, o afeto ou a autenticidade. Para sermos autênticos, muitas vezes precisaremos desagradar o nosso pai, a nossa mãe. E quando nós somos crianças, como estamos na fase infantil, nós dependemos muito dos adultos. A criança é uma esponja. Ela não tem como rebater ou construir um pensamento elaborado. A criança vai, como uma esponja, absorvendo. E como a criança depende do adulto, ela geralmente, entre ser autêntica e ter o vínculo afetivo, ela vai preferir ter o vínculo afetivo. Então, a criança pode derrubar um prato, quebrar, e quando a mãe perguntar: foi você que quebrou o prato? Para ela ser autêntica, a mãe vai ficar chateada com ela. Então ela prefere dizer assim: não, não fui eu, deixou de ser autêntica, para que a mãe não fique zangada com ela. Até um certo ponto é natural, é o processo de desenvolvimento. O problema é que quando isso não é bem elaborado, nós acabamos levando isso para a idade adulta. E aí nós teremos um problema. Embora a gente possa dizer também que essa carência afetiva, ela pode depender de outros fatores, como, por exemplo, que foi o tema que nós abordamos nesse estudo anterior, como, por exemplo, a ferida do abandono. A ferida do abandono, como explicamos, ela pode gerar uma carência afetiva. Mas essa questão do vínculo, do afeto, versus autenticidade, acaba existindo na nossa infância e nós podemos trazer a isso tudo para a idade adulta e a partir daí termos muitos conflitos. Vale lembrar que muitos conflitos nós não identificamos. Quantas vezes em consultório, depois de demoradas sessões, demoradas conversas,
reflexões, recordações, é que a pessoa consegue identificar da onde está vindo aquela sensação, da onde está vindo aquela questão que até então, por ela, não foi bem resolvida. Tá certo? Vamos lá para a próxima. Como lidar com corações endurecidos? Claro que existe aí uma linha limítrofe. Claro que quando nós estamos lidando com entes queridos que têm o coração endurecido, né? Que são duros, que são inflexíveis, e aí pode ser alguém na figura da esposa, do filho, do pai, da mãe, de um irmão consanguíneo. É claro que para a nossa saúde emocional existe um limite. Porque se também você vai tentando ajudar, e você vai tentando, e você vai se desdobrando, chega num momento que isso também pode lhe prejudicar emocionalmente. Então, sempre há um limite. Só que eu lembro aqui, foi uma história que eu também ouvi, do Dr. Daniel, eu não me lembro o sobrenome dele, se não me falha a memória, ele é oncologista. Porque ele cita a história de uma paciente que ele atendeu no consultório pelo SUS. Ela veio com seu marido e ela estava com câncer de mama. E no decorrer da consulta, contou ele que ela logo foi dizendo ao médico: olha, eu não vou me tratar, doutor. Eu não vou me tratar, eu não vou fazer cirurgia, eu não quero. Eu vim aqui porque meu marido insistiu, mas eu não quero, eu não vou fazer o tratamento. Coração endurecido. Ele conversou com ela, conversou, ponderou, ela aceitou fazer a cirurgia. No dia marcado, ela não apareceu. Não apareceu. Ele voltou a conversar com ela, insistiu. Se fosse só pelo SUS, não é? Ela teria que esperar aí depois para ter uma outra possibilidade de cirurgia, muito tempo. Mas aí o médico, né, insistiu novamente, conversou com ela, marcou uma segunda cirurgia, que ela novamente não foi, faltou. Ele insistiu, conversou com ela mais uma vez e marcou uma terceira cirurgia. E aí nessa ela foi e foi submetida ao processo cirúrgico. Quando o médico ia dar alta a ela, como ele conta que era de hábito, ele levou uma flor, um vaso de flor para ela, para dar a alta, não é? Para dizer que o problema estava ali, pelo menos temporariamente resolvido, e ela estava muito feliz. E disse assim para o médico: nunca ninguém insistiu comigo. Nunca ninguém insistiu comigo. Então, assim, olha só. Então, às vezes, a gente precisa insistir um pouco mais. Às vezes, aquele coração endurecido, que a gente acha que não tem jeito, que a gente acha que não vai se dobrar, que a gente diz assim: nossa, isso aí, ó, é pau torto, pau que nasce torto, morre torto. Isso aí não vai melhorar nunca, né? Não adianta. E às vezes a gente está enganado. Às vezes a pessoa muda, às vezes a pessoa melhora, e a gente só precisava insistir um pouco mais. Então, respondendo à pergunta, como lidar com os corações endurecidos? À medida do possível, à medida das suas possibilidades, insista um pouco mais. Vale a pena. Às vezes vale a pena. Claro, eu vou repetir isso, sem você se comprometer, né? Porque aí quando a relação, seja ela qual for, começa a comprometer a nossa estabilidade emocional, começa aí nos empurrar para uma tristeza, aí talvez seja a hora realmente da gente dar tempo ao tempo e deixar que aquela pessoa melhore, evolua por conta própria no momento que escolher, tá certo? Próxima pergunta. Os nossos medos surgem onde? Surgem quando? Surgem como? Pois quando a gente estuda sobre o medo, e é bom a gente definir isso, existe um medo que é natural, existe um medo que é bem-vindo, existe um medo que lhe coloca em alerta. Então, existe uma espécie de medo que nós temos e devemos ter mesmo, porque esse medo
também está ligado à lei de conservação, né? O medo de algumas coisas faz com que eu conserve a minha vida. Mas existem muitos medos que são patológicos, né? Que são medos que atrapalham a nossa vida, que são medos que são caracterizados realmente como uma patologia, né? Agora, a pergunta, ela é muito difícil de responder, porque existem os medos que vão surgir de experiências, às vezes bobas. Eu conheço pessoas que têm medo de rã. Olha, vamos pensar. Que perigo tem uma rã? Aquela rã, né? Aquele sapo pequeno que pula, né? Não tem veneno, não morde, não pica. Que perigo tem a rã? Mas talvez aquela pessoa que tenha medo de rã, quando era pequena, as crianças, os amiguinhos brincando, jogaram uma rã dentro do vestido, se for uma menina, ou dentro da camisa, se for um menino, e ficou se debatendo aquela rã. Isso gerou um medo, né? E você pode ter medo disso, de rã, de barata, não é? De água. A pessoa que vive uma experiência de quase afogamento, né? Ela pode desenvolver um medo patológico de água. Mas nós também sabemos, dentro de uma visão mais espiritual, que a gente também pode desenvolver os nossos medos a partir de experiências vividas em reencarnações passadas. Como também a gente pode desenvolver os nossos medos a partir de situações vividas no mundo espiritual, entre um intervalo e uma encarnação, de uma encarnação com outra. Às vezes a gente fica ali numa situação, numa dimensão espiritual de maior sofrimento, e quando a gente reencarna, a gente acaba arquivando no inconsciente do perispírito alguns clichês, algumas imagens, algumas situações que podem estar vindo de experiências que nós vivemos no mundo espiritual, no intervalo de uma encarnação para outra. Então, assim, aí é muito difícil. Uma vez constatado que o medo é patológico, nós precisamos realmente trabalhar a pessoa, investigar, para que possamos descobrir da onde vem aquele medo, certo? Tem aí várias possibilidades que podem ser a causa, tá? Próxima pergunta, estamos terminando já. Qual a diferença de estar errado e de estar no lugar errado? Bom, todos nós podemos estar errados, né? Essa ideia de que estamos sempre certos é coisa de orgulhoso. Essa história de queremos estar sempre com a verdade é coisa de espírito orgulhoso. Então a gente pode errar. E a gente pode errar em determinado comportamento e posteriormente reconhecer, olha, eu estava errado aqui. Eu realmente tive um comportamento que me gerou uma situação ruim. E há situações em que nós não estamos necessariamente errados, mas nós estamos no lugar errado, né? Então vamos imaginar assim: você é mulher, você é esposa, boa companheira, boa mãe, boa amante. Tá ali com seu marido para o que der e vier. E ele lhe trata mal, lhe maltrata, lhe engana, é grosso, não tem o menor carinho, não tem o menor respeito. Vai chegar um momento que você precisa pensar assim, que você está no lugar errado, né? De esposa. Tá na hora de colocar um ponto final naquela história, porque realmente, a partir do momento que o seu marido não está lhe dando valor, é porque é você que está no lugar errado. Aí então você sai desse lugar, você abre mão desse lugar, você abre mão daquele lugar que você ocupa. Então a gente precisa fazer essa observação. Se nós estamos errando, e aí vamos reconhecer o erro, pedir desculpa, tentar consertar, é o mínimo que possamos fazer. E se a gente chegar à conclusão de que não estamos errados, bom, então aí eu vou sair do lugar onde eu estou, porque aí é o lugar que eu estou
que está errado. Se ninguém me quer ali, ou se aquela pessoa não me trata bem, ou se ali não é reconhecido o meu valor, eu tenho mais que botar minha mochila nas costas e seguir caminho. E seguir caminho é seguir caminho para nossa evolução, tá certo? Bom, conseguimos então concluir o nosso estudo. Vou agora fazer uma prece, tá? Me acompanha aí na oração, na prece. E à medida que vamos fazendo a prece, vamos pedindo a Jesus que nos ajude, que nos auxilie, que nos envolva, né, nessa transição aí, nessa virada de ano, Natal, Ano Novo, né? Essa coisa toda, lembrando assim, não é? Que quando nós temos uma tomada de consciência, quando temos uma tomada de decisão, quando realmente abraçamos uma causa, principalmente a causa da autotransformação, de verdade, é que as coisas acontecem na nossa vida. Fora isto, Natal, Ano Novo, Páscoa, né? Um novo ano, né? Aquela coisa toda, é um pouco fictício, né? É um pouco um clichê para se vender mais panetone, para se vender mais presentes. E se for panetone, ótimo, porque eu adoro panetone. Já comi uns 3 nesse final de ano. Eu adoro panetone, mas engorda, Tá certo? Então, tomada de decisão. Vamos lá. Vamos orar um pouquinho. Que possamos, quando nos sentirmos superiores, quando tivermos a certeza que já evoluímos muito, olhemos para o horizonte. Olhemos para os degraus imaginários da escada evolutiva. Olhemos para os espíritos que estão muito à nossa frente. E ali teremos um choque de realidade. Perceberemos que não somos estes seres superiores. Muito o contrário disso. Ainda estamos ali dando passos, é verdade, em direção da evolução, mas ainda nos falta bastante. Mas quando nos sentimos cansados, esgotados, com vontade de desistir, achando que não vamos conseguir, olhemos para trás, para tudo que já conseguimos fazer, para os degraus que já conseguimos galgar, para os quilômetros que conseguimos caminhar na direção da nossa perfeição. Isto nos dará uma referência mais palpável, mais real da nossa condição evolutiva. Nem somos tão bons como imaginamos, mas não somos mais perversos como éramos. É verdade, muitas vezes ainda não conseguimos ser os escolhidos entre aqueles que foram os chamados por Jesus. Mas também não somos mais aqueles que permaneciam de braços cruzados, sem nenhum esforço a fazer, no sentido de algo poder produzir na seara de Jesus. E tomando consciência dessa nossa condição, que possamos nos esforçarmos um pouquinho mais, entendendo que a reencarnação é uma grande oportunidade de trabalho, de soerguimento espiritual, é uma grande oportunidade de melhoria íntima, de contribuição para a construção de um mundo melhor.
É uma oportunidade bendita de colaborarmos com a evolução dos outros, sermos úteis na vida das outras pessoas. Tenhamos esta consciência, façamos o nosso melhor, nem muito devagar, porque aí a morte chega e não fizemos nem metade que tínhamos que fazer, mas também nem tanto correndo demais, porque se apressarmos o passo do processo evolutivo, podemos atropelar o próprio processo e desanimarmos no ritmo certo, no ritmo adequado. Porém, que possamos, remetendo-nos ao início do nosso estudo, pensar quais portas da nossa vida estão entreabertas. Aquele vício que eu digo que vou parar e uma semana depois volto. Aquela conduta que não é uma conduta correta, que eu me esforço algum tempo para conter, mas que logo depois cedo e volto a fazer a mesma coisa. Aquela vontade de servir que acaba vindo, mas logo desaparecendo no meio das minhas preocupações fúteis. Tomemos cuidado com as portas entreabertas, para que não fiquemos ali nem escolhendo a porta estreita, nem escolhendo a porta larga. Para que não fiquemos na indecisão, sem saber para onde ir, perdidos sobre qual caminho trilhar. Pensemos sobre isto e que o Cristo nos ilumine para todo sempre. Que assim seja. E nós finalizamos, eu já fiz isso outras vezes, mas uma vez mais agradecendo a todos que em 2024 nos ajudaram, principalmente na ampliação da nossa instituição. Continuamos em 2025 com o projeto de ampliação e continuamos contando com todos, que todos possam também contar conosco, seja nas nossas transmissões, seja nesses momentos de aprendizado, seja nos tratamentos espirituais, no tratamento do Dr. Klaus, que tanto nos ajuda, o tratamento à distância, o tratamento presencial. Que ele nos abençoe, que ele nos fortaleça e que possamos fazer o melhor possível. Até a próxima transmissão. Fiquem todos com Deus.